nada de uso hospitalar, para que a gente não venha ter problema com mistura de lixo. Então, isso aqui, quando termina o procedimento que vai para o expurgo, tem que ser colocado no lixo hospitalar e não junto do lixo da enfermaria. Tá? Não sei se vocês viram ontem, notificação de alguns hospitais daqui de Maceió, a mistura de lixo comum com lixo hospitalar. E às vezes acontece por isso. Muito disso é da enfermagem. E às vezes vai fazer procedimento e aí termina a luva, joga no lixo da enfermaria. Isso não pode estar acontecendo, certo? Então levem para o resto da vida. Sempre que for fazer qualquer procedimento, leve um saquinho do lado. Outra coisa, se aqui vai ser uma bandeja para a sonda nasogástrica. Se a prescrição fosse de uma sonda nasoentérica, o que mudaria nessa bandeja? E o que mudaria no procedimento? Tipo da sonda. O tamanho ou o tipo? O tamanho. Porque tem aquela do... Certo? Então aqui, ó. Vou passar também para vocês. Então, essa sonda é uma nasoentérica. Existem 4 tipos básicos, 4 tipos de 6 a 12 dessa sondinha. A variação dela é que ela tem um fio guia, e tem essa pontinha, que normalmente é tungstênio, né? Então, essa pontinha aqui, esse material metálico, auxilia na migração dessa sonda, nessa porção distal dessa sonda. E algumas literaturas também recomendam que a gente lave um pouquinho, introduza um pouco de água nela para facilitar o manejo desse guia, certo? Ela é um pouco mais longa em relação à anterior e ela tem uma marcaçãozinha, uma areazinha branca nela, que é radioopaca. Então, no raio-x, vocês observam o desenho, a marcação dessa sonda, além da pontinha. Então, o que é que a gente teria que fazer de cuidados se a gente estivesse passando esse tipo de sonda? Qual é a particularidade desse tipo de sonda em relação a essa? Eu preciso fazer o posicionamento do paciente após a passagem. Antes disso, o que é diferente em relação a essa? Essa tem um tipo de marcação, não tem? A nasogástrica. As medições. O lobo da orelha, a ponta do nariz, da ponta ao apêndice tifóide. Essa sonda eu marco do mesmo modo? Não. Como é? Do apêndice até a bexiga. Pode ser. Depende. É em torno de 20, 25 centímetros. Vai depender da anatomia da pessoa. Em alguns livros diz até o reboco costal. Outros livros dizem Até a cicatriz tifóide até a cicatriz. Outros dizem até a ficha ilíaca. E se você fizer toda essa medição, vai dar em torno de 20, 25 centímetros. Depende também do biotipo, né? Depende do biotipo. Tá? Então, cuidado. É a decúbito lateral, após. A marcação que a gente tem que acrescentar no tamanho, decúbito lateral direito. E o encaminhamento desse paciente para o setor radiológico, para a verificação do funcionamento dessa sonda. Só depois vocês vão começar a alimentação. Para auxiliar na migração dessa sonda, tá? Para o duodeno, tá? No caso, só da nasogástrica, da nasoentérica, só mudaria a sonda, o tipo, o tamanho? Em relação à bandeja, só a sonda. O material todo você vai precisar. Para fazer os testes, para separar, para as medidas de biossegurança, a medição, a fixação, toda ela vai ser igual. Passou a sonda, passou a nasoentérica. Acho que aqui também precisa de soro, porque se for para o local errado, quando tira, precisa lavar. A sonda. Não, se limpa com gás. Com gás. Aí a gás vocês vão poder utilizar tanto para colocar um pouquinho da xilocaína e passar por essa pontinha da sonda. Tem profissionais que lavam em vez de usar a xilocaína, se você não tiver, umedecem um pouquinho com a sonda, certo? Para facilitar também a entrada. Ok? Então podem dirigir-se ao paciente de vocês.
Bom, com relação à apresentação, vocês vão se apresentar, eu quero que vocês posicionem e expliquem para a turma como vocês poderiam, que contexto esse paciente deveria estar para vocês passarem essa sonda. E pensem também na dinâmica do ambiente de vocês, porque não vai dar para ficar segurando essa Precisa de uma coisa. né? Aqui. Vai contornar. Pergunta, gente, se você vai ficar deste lado ou deste lado. Eu acho que depende do lado que fica melhor para o paciente também. Para o paciente, tem... Então, também. Certo. E que qual narina eu vou escolher? Independente da narina, o que determina é o fato de você ser destra ou ser canhota. Tem uma diferença. Para mim passar uma sonda, eu tenho que passar desse lado de cá, do lado esquerdo do paciente, porque eu sou esquerda. E aí eu vou introduzir dessa forma. Imagine se você é destra ou é... Pronto, destra. Se você estivesse desse lado, você teria que passar a sonda com a mão assim. E aí ia ser muita mão meio misturada na história. Independente da narina. Dificulta a passagem. Certo? E é um procedimento que vocês poderão fazer ou sozinhos ou com alguém. Tá? Se tu quer com alguém, é melhor, né? Mas pode fazer sozinho também. Professora, lá na andada hospitalar, vai ficar em duplas ou vai ficar só? Em dúvida. Em dupla. No final, dependendo de cada um, a gente pode deixar só. Certo? Então, olha, o que é que vocês não deveriam ter, né? Os adereços, anéis. Mas aí a gente Já lavaram as mãos, eu sei, mas vamos fazer esse ensaio. A senhorita está com os cabelinhos soltos, já vem toda arrumadinha, né? Toda paramentada. Já conversaram com o Robério. Sério? Robério, você está de parabéns, hoje você não está atrasado. Mas ele tá assim. Que bom. Né, já conversaram com o Roberto sobre o procedimento. Aí, como vocês estão retornando, vocês vão pedir a colaboração dele, né? E explicar algumas coisas. Podem começar. Bom dia, sou Roberto, novamente voltamos. Nós já voltamos com o material e vamos precisar que o senhor... Tem como levantar isso aqui para ele ficar? Isso, assim. Eita, meu Deus. Cuidado. Cuidado com isso aqui. Então, a gente... Vou deixar a exposição de quê? Semifola. De Você fala. levantou assim, só o Roberto. A gente precisa É posicionar fala ou para semifala? poder facilitar Semifala. a passagem da sonda e para melhorar, para ser mais confortável. Ah, melhor, é? Tá. Vai doer? Olha, vai ser um pouco incômodo, mas não é uma dor suportável. Vem, Roberto. Robério? Pode pedir para engolir a água também. Fala. Quem faz agora são os dois. Quem vai passar? Só tem um quadrinho. Mais boa. Bom, o que é que vocês têm que observar? Só tem um quadrilúva. No ideal seria levar 2. Pra cada pessoa. É? Não, tá. É, um padre. Mas pode ser que, de repente, quando for calçar É não, são 2 padres pra cada. Você leve um, passa ou excelente. Alguém falou isso? Não são 2 padres pra cada pessoa. Ô Larissa, se uma luva rasgar, você já tem a outra. Sim, aí enquanto isso, Roberto está conversando No celular. com vocês sobre essa experiência. Ele nunca foi, embora, Roberto. Olha, eu nunca. Vai ter lanterna. Não pode ser o celular, viu? Na hora, na misericórdia de Deus. Celular.